Você sabia que os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra e que só exploramos de 5 a 20% deles? E agora, astrônomos encontraram mais água, um enorme reservatório flutuando no espaço, próximo a um quasar que está a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância. E não estamos falando de uma simples poça. É uma quantidade impressionante de água, cerca de 140 trilhões de vezes mais do que toda a água dos oceanos da Terra. Essa água está ao redor de um buraco negro supermassivo, 20 bilhões de vezes maior que o nosso Sol. Esse buraco negro é cercado por um quasar super brilhante. Ele emite tanta energia quanto você teria se reunisse 1.000 trilhões de sóis. Eu nem consigo contar até esse número. E a propósito, como a luz leva tempo para chegar até nós, estamos vendo esse quasar como ele era quando o universo ainda era muito jovem. Os astrônomos têm certeza de que o reservatório de água recém-descoberto é o mais distante e o maior que já encontramos no espaço. Mark Bradford, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, explica que o ambiente desse quasar é tão único que é capaz de criar uma quantidade incrível de água. A equipe de Bradford, junto com outro grupo de astrônomos, vem estudando o quasar e o buraco negro supermassivo em seu centro há bastante tempo. Eles perceberam que, à medida que o buraco negro atrai matéria ao redor, ele aquece o gás e a poeira próximos. Esse processo criou uma região cheia de moléculas nunca observadas a uma distância tão grande antes. Os quasares foram avistados pela primeira vez há cerca de 50 anos, quando telescópios detectaram objetos superbrilhantes no espaço distante. Eles não são estrelas comuns. Eles brilham a partir dos centros de galáxias distantes e são tão poderosos que ofuscam todas as estrelas de sua galáxia juntas. No coração de cada quasar há um buraco negro gigantesco, que é milhões ou até bilhões de vezes mais pesado que o Sol. Quando gás e poeira giram em direção ao buraco negro, eles se aquecem e liberam uma quantidade insana de energia. Isso faz dos quasares algumas das coisas mais brilhantes e poderosas que já vimos no espaço. Olhar para quasares é realmente como olhar para o passado. A luz que vemos deles hoje está viajando há bilhões de anos. Isso dá aos cientistas uma visão de como o universo era há muito tempo no passado. Os quasares explicam como as galáxias se formaram, como a matéria se espalhou e as primeiras estruturas cósmicas se juntaram. Alguns quasares lançam jatos massivos de partículas super rápidas, estendendo-se ao longo do espaço. Eles às vezes, inclusive, podem mudar regiões inteiras do universo. Mas vamos voltar àquela água espacial, ou melhor, vapor d'água. Quando os astrônomos a descobriram, ela estava flutuando perto do quasar, espalhada numa área com centenas de anos-luz de largura. Para comparar, apenas um ano-luz equivale a cerca de 6 trilhões de milhas. Mesmo que o gás lá seja rarefeito, diferente do que temos na Terra, ele é mais quente e denso do que o gás encontrado na maioria das outras galáxias, incluindo a Via Láctea. A temperatura desse gás é em torno de menos 63 graus Fahrenheit, e ele é cerca de 300 trilhões de vezes menos denso do que a atmosfera da Terra. Realmente parece algo extremo. Mesmo em termos espaciais, isso é incomum. Agora, o vapor d'água não é apenas mais uma molécula. O simples fato de ele existir perto do quasar indica que a área é regularmente bombardeada por radiação. É isso que mantém o gás mais quente do que o normal. Para aumentar o mistério, os astrônomos também encontraram monóxido de carbono e outras moléculas. Em outras palavras, há bastante matéria-prima flutuando por aí. No futuro, esse gás pode ajudar o buraco negro supermassivo a crescer ainda mais, até 6 vezes o seu tamanho atual. Mas esse é apenas um dos muitos cenários possíveis. Parte desse gás pode ser sugada pelo buraco negro, parte pode formar novas estrelas e parte pode até ser lançada para o espaço. Agora, encontrar vapor d'água em um quasar tão distante significa que os blocos básicos de construção do universo existem há bilhões de anos. A água é crucial para a vida como conhecemos, então sua presença há tanto tempo sugere que os ingredientes para a vida existiam muito antes do que imaginávamos. Mas a água não é importante apenas para a vida, ela também desempenha um papel fundamental na formação de estrelas e galáxias. Quando enormes nuvens de gás esfriam, a água ajuda essas nuvens a colapsarem, facilitando o nascimento de novas estrelas. Mas como os pesquisadores conseguiram identificar essa imensa nuvem de água? Em 2008, a equipe de Bradford começou a procurar água no espaço com a ajuda de um instrumento especial chamado ZSPEC. Ele foi acoplado a um telescópio de 10 metros em Hawaii.
Para confirmar suas descobertas, eles usaram outra ferramenta poderosa, o CARMA. Esse é um conjunto de antenas de rádio nas montanhas do sul da Califórnia. Ao mesmo tempo, uma equipe diferente estava procurando por água usando um telescópio nos Alpes franceses. Em 2010, a segunda equipe encontrou um pequeno indício de água no quasar distante. Era apenas um sinalzinho minúsculo. Depois disso, o grupo de Bradford detectou mais sinais. Era toda a prova de que precisávamos para concluir que realmente havia uma quantidade enorme de água lá fora. Agora, nossa nuvem flutuante de vapor d'água não é o único lugar onde encontramos água além da Terra. Cientistas fizeram recentemente uma grande descoberta. Acontece que existem enormes reservas de água líquida escondidas profundamente no subsolo de Marte. Então, em teoria, futuros astronautas poderiam usar essa água para apoiar missões ou até mesmo tornar Marte um lar de longo prazo. Mas, é claro, há um porém. Essa água não está em lagos ou oceanos acessíveis e bonitinhos. Ela está enterrada tão profundamente dentro de Marte que não temos como alcançá-la com a tecnologia atual. Os cientistas descobriram isso analisando dados sísmicos do módulo InSight de Marte. Ele detectou uma atividade sísmica estranha, e a melhor explicação para isso são esses reservatórios de água escondidos. Marte ainda tem um pouco de água hoje, principalmente como gelo na superfície ou logo abaixo dela. Mas isso não é nada comparado às enormes quantidades de água que o planeta tinha bilhões de anos atrás. O grande mistério é: para onde foi toda essa água? Os cientistas acham que ela pode ter escapado para o espaço ou migrado para o interior do planeta, onde agora pode estar presa como reservatórios líquidos ou depósitos de gelo. O problema? Não temos como medir quanta água Marte perdeu, então por enquanto essa pergunta continua sem resposta. A Lua da Terra também tem água, mas não da forma que você imagina. Em vez de lagos ou rios, a água da Lua é principalmente gelo congelado, espalhado de forma desigual pela superfície. Os polos frios e sombreados são especialmente cheios desse gelo, já que nunca recebem luz do Sol. Muito desse gelo também está misturado ao solo lunar e enterrado profundamente, tornando-o extremamente difícil de acessar. Depois, há Encélado, uma das luas de Saturno. Ela é minúscula, com apenas 314 milhas de diâmetro. Isso é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Acho que deveríamos tentar isso. De qualquer forma, quando a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno, os cientistas esperavam que Encélado fosse um mundo árido e congelado, mas em vez disso, eles viram enormes plumas de partículas de gelo e vapor d'água jorrando de géiseres perto do Polo Sul. Isso significava que tinha que haver um oceano gigantesco escondido sob sua crosta de gelo, espremido entre o núcleo rochoso da Lua e a superfície congelada. O fato de esse oceano ser ativo e constantemente enviar material para o espaço faz de Encélado um dos principais candidatos para futuras explorações. Também temos Europa, uma das luas de Júpiter, e um dos lugares mais promissores para buscar vida alienígena. Europa tem um oceano de água salgada com profundidade de 60 a 160 quilômetros. Pode ter mais água que todos os oceanos da Terra, mas há um obstáculo. Esse oceano está sob uma espessa camada de gelo, que cientistas acreditam ter de 16 a 32 quilômetros de profundidade. O oceano de Europa permanece líquido por causa das forças de maré provocadas pela gravidade de Júpiter. A enorme atração do planeta estica e comprime a Lua, criando fricção, o que aquece o interior e impede que o oceano congele completamente. E a parte mais empolgante é que os cientistas acreditam que plumas de água podem estar irrompendo por rachaduras no gelo de Europa, lançando água do oceano para o espaço. Agora, se isso for verdade, poderíamos potencialmente coletar amostras do oceano sem precisar perfurar quilômetros de gelo. Mas ainda há muitas incógnitas. Quão grandes são os reservatórios de água de Europa, com que rapidez eles se recongelam, como a intensa temperatura e pressão afetam o gelo. Cientistas querem saber, já que o Oceano de Europa é uma das melhores apostas para encontrar micróbios extraterrestres em algum lugar do nosso sistema solar. O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar. Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo.
eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar. Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar. Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco. Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida. O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais. Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa. Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro.
Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água. E como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano. Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Vale Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros de altura e 120 quilômetros de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande. Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção. Ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito, muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais. E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado.
o oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso, mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada, mas ao mesmo tempo tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele, mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela, está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós. Foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha.
Não apenas uma, mas duas pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias, mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro, mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. É 2065 e você está na superfície empoeirada da Lua, trabalhando na mais recente instalação de painéis solares para ajudar a alimentar a rede de energia da cidade. De repente, a superfície começa a tremer. É um lunamoto? Ou aqueles adolescentes nascidos na Lua estão fazendo uma festa na prefeitura de novo? Você olha para a Terra. Está tão acostumado com isso que nem percebe mais. Mas agora, ela parece diferente. Você leva alguns segundos para descobrir o porquê. Ela parece estar diminuindo. Você começa a entrar em pânico. A Terra está se afastando. O chão treme novamente e você descobre o que está acontecendo. A Terra não está se movendo. Mas onde você está pisando, sim. A Lua rompeu sua órbita e está indo para as profundezas do espaço. Destino desconhecido. O mais estranho é que isso está acontecendo agora. E tem sido assim por muito tempo. Está afetando até a duração dos nossos dias. Ao final, a Lua se afastará completamente, interferindo de forma drástica nos oceanos do nosso planeta. Para analisar o que ainda vai acontecer, vamos voltar um pouco, para colocar tudo em perspectiva. A Lua está girando ao nosso redor há 4,51 bilhões de anos. Existem algumas teorias sobre como a Lua surgiu. A principal é que ela se formou quando um grande objeto colidiu com a Terra ainda jovem. O sistema solar primitivo era um lugar caótico. Vários corpos estelares foram criados e não chegaram a se tornar um planeta completo. Algum desses corpos, tão grande quanto Marte, colidiu com a Terra, jogando enormes pedaços de crosta terrestre no espaço. Nisso, a gravidade assumiu o controle e uniu esses elementos que estavam separados. Isso explica porque a Lua é feita de partículas mais leves do que as que encontramos aqui na Terra. Bilhões de anos depois, e nós estamos muito bem habituados a ter a Lua conosco. E isso afeta muito da nossa vida cotidiana. O efeito mais óbvio é o movimento das marés. A atração gravitacional que a Lua exerce no nosso planeta forma as marés. Essa força faz com que toda a água que está na superfície da Terra, mais próxima da Lua, se expanda para o lado. Uma explicação mais simples é que esse efeito empurra o líquido do topo do nosso planeta e também do fundo, enquanto puxa para fora pelos lados e ao mesmo tempo. Mas a Terra também tem um efeito sobre a Lua, e chegaremos nisso em um minuto. Contudo, parece que a Lua não gosta tanto da nossa companhia quanto imaginamos. Ela está lentamente se afastando de nós, inclusive enquanto falamos. Bem, eu estou falando e você está ouvindo, mas estamos juntos nesta parada, uma grande família humana. A Lua pode parecer pequena ou grande dependendo do ciclo lunar, mas na verdade ela tem pouco mais de 1/4 ou 27% do tamanho da Terra. O diâmetro da órbita da Lua ao nosso redor
é de quase 768 mil quilômetros. Mas ele está aumentando, cerca de 3,8 centímetros a cada ano. O que, é claro, significa que ela está se afastando por um fator de 3,8 centímetros a cada ano. Para ajudar a explicar o motivo, temos que analisar nossa relação com a Lua um pouco mais de perto. Ambos os corpos celestes estão presos pelas marés. Estamos sincronizados de tal forma que sempre vemos o mesmo lado da Lua. O hemisfério que nunca vemos é muitas vezes citado como o lado escuro, mas isso não está 100% correto. À medida que a Lua orbita a Terra, diferentes partes estão sob a luz do Sol ou na escuridão total em momentos variados. Essa alteração na iluminação é a Lua passando por suas várias fases. A força das marés não afeta apenas os oceanos, mas também o corpo da Terra. Como a Terra é mais rígida em sua estrutura do que a água, as marés têm um efeito muito menor em matéria mais sólida, como a crosta terrestre. As forças das marés são interdependentes. O campo gravitacional da Terra também aplica forças de marés no corpo da Lua. E como não estamos falando de fluido, o efeito é muito pequeno, mas existe. Essa troca de marés é bastante complexa. Os interiores de ambos os corpos são aquecidos por essas marés. Assim como a força aplicada a qualquer objeto pode criar atrito ou gerar calor. Olhemos para o planeta Júpiter, por exemplo, e sua lua Io. As forças das marés do planeta gigante são tão grandes que a superfície de Io, que é sólida, sobe e desce várias centenas de metros em cada período de rotação. A quantidade de calor gerada é tão alta que o interior de Io está provavelmente derretido. Como resultado disso, a superfície de Io é coberta de vulcões muito ativos. Esse é um dos lugares geologicamente mais caóticos do nosso sistema solar. Apesar do calor, definitivamente não é a melhor escolha para levar a família nas férias de verão. Voltemos à Terra. Nosso planeta gira em torno de seu eixo uma vez a cada 24 horas, e a Lua realiza uma volta completa ao nosso redor em 27,3 dias. O arqueamento da Terra, na verdade, acelera a Lua. A Terra puxa a Lua para frente na sua órbita. Em outras palavras, o arqueamento das marés da Terra aumenta o raio da órbita da Lua ao nosso redor. Enquanto isso está acontecendo, a Lua puxa de volta o arqueamento das marés da Terra, diminuindo sua velocidade de rotação, mesmo que seja apenas uma fração muito pequena. Isso significa que, daqui a 100 anos, um dia na Terra será 2 milissegundos mais longo do que é agora. Pisque e você terá perdido o lance, literalmente. Além disso, como a Terra é maior, a atração gravitacional é mais forte, fazendo com que a Lua acelere lentamente. Com o passar do tempo, sua órbita se tornará cada vez maior. Isso nos leva de volta àquela medida de 3,8 centímetros. Pode não parecer muito, mas com o passar do tempo, essa medida se torna significativa. Vamos avançar bilhões de anos a partir de agora. Veremos que a órbita da Lua estará tão grande que não terá mais o prazer de nossa companhia, permanentemente. O que acontecerá com nossos oceanos então? Você já adivinhou. As marés não existirão mais. Isso fará com que os oceanos fiquem muito calmos para qualquer passeio de barco. Isto é, se ainda houver humanos em 50 bilhões de anos. Antes disso, por conta das marés serem presas entre si, diminuindo a velocidade de rotação da Terra, é possível que a Terra desacelere o suficiente para ficar de frente para a Lua permanentemente, o que, por sua vez, pode impedir que a Lua se afaste de nós. Imagine o efeito no nosso planeta se pararmos de girar. Uma metade estará sempre na escuridão e a outra na luz. Isso vai atrapalhar nossas estações e a vida natural. Embora pareça dramático e a perda das marés seja um fenômeno significativo, há outras coisas mais sérias para se preocupar antes disso. Em 1/10 desse tempo, 5 bilhões de anos, nosso Sol provavelmente consumirá tanto a Lua quanto a Terra. Sim, nosso Sol vai dar uma festa do tamanho da galáxia, do tipo que nosso sistema solar nunca viu. E todos estão convidados. O Sol está continuamente queimando o hidrogênio no seu núcleo e transformando-o em hélio. No momento, ele está aproximadamente na metade do seu ciclo de vida. No final, ficará sem hidrogênio no seu núcleo. O Sol acabará se tornando uma estrela gigante vermelha. Sua superfície está prevista para chegar até Marte. E é aí que as forças gravitacionais assumirão o controle. A Terra será arrastada para esse novo Sol e se desintegrará. O Sol fica 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Então, muito antes de o planeta ser totalmente destruído, o calor terá derretido qualquer gelo e cozinhado quase tudo que vive aqui. Todos os nossos oceanos também terão secado. Assim, enquanto o planeta ainda tem um ciclo de vida de 5 bilhões de anos, tudo o que vive nele pode ter apenas 1 bilhão de anos. Vamos recapitular.
a Lua pode se afastar da Terra, mas o Sol terá exterminado ambos muito antes que as marés deixem de existir. Vamos nos afastar desse assunto quente e retornar ao relacionamento de irmãos da Lua com a Terra. O fato de a Lua ter o mesmo período de rotação que o período orbital da Terra e da Lua não é coincidência. Ao longo de bilhões de anos, o pareamento das marés das duas levou à sincronização que vemos hoje. E, no entanto, ainda está evoluindo. A Terra está diminuindo seu período de rotação. Finalmente, ele vai corresponder ao da Lua, e eles serão exatos. E como mencionei, os dias na Terra também se tornarão mais longos, em 2 milissegundos a cada século. Pode haver um impacto significativo, levará muitos milhares de anos. No entanto, é bom pensar que tanto a Terra quanto a Lua afetam uma a outra de muitas maneiras poderosas e benéficas. É quase como se elas estivessem simplesmente saindo juntas, como uma dupla de velhas amigas intergalácticas.